Queridos Pai do Senhor, nós estamos iniciando um projeto de mensagens pastorais de cunho bíblico para a edificação da sua vida. Eu vou trazer uma mensagem que com certeza irá impactar a sua vida em nome de Jesus. Fica conosco que Deus irá falar com você para a glória do nome dele. A história de Jó é uma das histórias mais emblemáticas e fascinantes de todas as Escrituras Sagradas. Percebemos que todos os seus capítulos e versículos nós absorvemos, extraindo para nós lições extraordinárias. Por exemplo, Deus faz questão de elogiar Jó na frente de Satanás. Isso para nós é magnífico, porque poucas pessoas na página veterotestamentária Deus faz questão de elogiar. E também uma dessas pessoas foi Moisés. Diante de milhões de pessoas, Deus vai dizer que ele era um homem manso e muito paciente. A segunda coisa que nós observamos é as 4 características que Deus fala da vida de Jó. Deus fala que Jó era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal e que era um homem também temente a Deus. Outra coisa que deixa bem notório no livro é sobre o justo também sofre. Faz parte do Evangelho, faz parte de todo aquele que segue a Deus e cumpre diligentemente os seus desígnios, vai passar por prova, por sofrimento e por adversidade. Outra coisa que nos chama muita atenção é as percas que nós vemos em apenas um dia. Jó perde sua família, perde sua riqueza e perde a sua saúde. E outra coisa, irmão, é o silêncio de Deus. Dezenas de capítulos, Jó questiona, Jó indaga, Jó clama por Deus e Deus fica em silêncio. Outra coisa que vale a pena ressaltar é a fé de Jó. Mediante a toda a sua complexidade, a única coisa que ficou do seu lado foi um caco, que ajudava a aliviar a sua tormenta no seu corpo físico. Ademais, Jó, em nenhum momento, ele vai desistir, ele vai retroceder. Entretanto, a sua fé é anunciada e aplicada, que nós precisamos ter fé e acreditar no Deus do impossível. Capítulo 14, Jó entra em um confronto em seu interior. Uma hora, ele tem esperança, mas outra hora, ele está desesperado. O desespero tenta acalentar a vida de Jó para que ele perca a esperança, para que ele pare de acreditar em Deus. Mas o que seria verdadeiramente desespero? Desespero é um estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação, dessolento. Quando uma pessoa está em desespero, ele está desanimado. E quando ele está desanimado, ele se sente incapaz de agir, de reagir, de lutar. Perceba que quando nós ficamos em desespero, nós ficamos impacientes, ficamos fragilizados, abaixamos a guarda. Êxodo capítulo 6, verso 9 diz que o povo de Israel não ouviu Moisés por causa do desespero. Porque quando Deus fala e nós estamos desesperados, acaba nós não ouvimos sensivelmente o que Deus está falando com a nossa vida. Porque a gente perde a estratégia quando estamos em desespero. A gente abandona verdadeiramente o que nós projetamos para fazer. Então, a gente precisa não permitir que esse desespero tome conta de nós. Aí você pode até me indagar, pastor, mas como não ficar em desespero se eu estou passando luta, se eu estou passando adversidade, se eu estou desempregado? É isso aí, irmão, que o inimigo quer. O inimigo quer que você perca a esperança. O inimigo quer que você fique desesperado, porque ele sabe, se você tiver uma vida tranquila, uma vida calma,
com certeza será fácil Deus falar contigo e você conseguirá ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida. Não é fácil verdadeiramente ter uma vida íntegra, uma vida consciente em desespero. Alguns chutam o pau da barraca, outros retrocedem, outros param de lutar e outros desistem. Mas eu venho aqui falar com você sobre 3 coisas que você tem que fazer em tempo de desespero. A primeira coisa que você tem que fazer em tempo de desespero é você clamar ao Senhor. Agora perceba bem, o estado emocional, psicológico e espiritual que se encontrava o salmista do Salmo de número 116, verso 3, escute só o que ele diz: os cordéis da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Olha a prefiguração que o salmista usa em momento de desespero. Os cordéis de morte estavam o cercando, ele estava em angústia do inferno que estava se apoderando dele, e a tristeza cada dia estava se apertando. Só que o verso 4 ele diz: então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Ei, você não pode verdadeiramente desistir. Você precisa, nesse momento de desespero, clamar o nome do Senhor. Logo, em um momento também de desespero, foi quando o povo de Israel estava lá no Egito, sofrendo aproximadamente 430 anos, e Deus escutou o clamor do povo que estava no Egito. Lembra de Jonas também, lá no ventre do peixe? Pensa aí aquele momento de angústia, de desespero que se apoderava da vida dele. Foi nesse momento que ele clamou ao Senhor e Deus interviu sobre a vida dele. Ei, quando você clamar, Deus irá te escutar. E quando Deus te escutar, Ele vai intervir, Ele vai operar. Então não deixe de clamar. Por isso Jeremias capítulo 33, verso 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Clame ao Senhor, que Deus vai intervir nessa história. Esse desespero será evaporado e Deus manifestará a sua glória em nome de Jesus. A segunda coisa que você tem que fazer em tempo ou período de desespero é você confiar no Senhor. Quem sabe até você está clamando, mas você não está confiando. Por isso, Salmo de número 37, verso 4, verso 5 diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que falta é você confiar, porque muitas pessoas entregam, mas não confiam. Provérbios, capítulo 3, verso 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha que expressão magnífica do salmista. Ele diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do teu povo para todo sempre. Salmo de número 20, verso 7, verso 8, ele diz: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Um se curva e se cai, mas você está de pé. Nada vai te arrancar da presença de Deus, nenhum desses desespero. Por quê? Porque você está confiante. A confiabilidade em Deus é que vai fazer você permanecer em tempo de desespero, em tempo de agonia. A terceira coisa que você tem que fazer para vencer esse desespero, para ele, de uma vez por todas, sair da sua vida, é você ter esperança. Jó, capítulo 14, verso 7, ele diz: a esperança para a árvore
se for cortada, ainda se renovará, e se não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrerá o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como plantas novas. Jó usa a tipologia de uma árvore para tentar decifrar a situação que o mesmo está passando. Ele fala de uma árvore da sua raiz, que cresce, seus galhos, as suas folhas e dá fruto. E ele chega a dizer, se porventura for cortada e ao cheiro das águas, ela ainda verdadeiramente voltará a ser renovada, porque a estrutura ou a vida da árvore está em sua raiz. Então ele está dizendo, eu não sou como a árvore, porque eu estou dentro de um sepulcro, não tem mais jeito. Uma árvore, se ela for cortada, ainda há solução de renovo, mas o homem, se uma certa feita morrer, não tem mais jeito. Jó não entendia, não sabia da grandeza do senhorio do Deus que ele serve. Por isso, posteriormente, Jesus mostra sua magnificência e sua soberanidade, ressuscitando a filha de Jairo, ressuscitando o filho da viúva de Naim e Lázaro, e ainda Deus vai ressuscitar. Então, não existe verdadeiramente impossibilidade que Deus não possa realizar. Então, em meio a esse desespero, tenha esperança. Deus vai agir, Deus vai chegar e Deus vai operar. Na palavra esperança também tem a conotação da palavra anquira, que significa gancho. O termo gancho descreve o instrumento náutico para fixar o barco num determinado ponto, impedindo que ela fique à deriva. Tendo em vista essa sua serventia, a palavra âncora é usado como esteio, como apoio. No desespero, a âncora é o único apoio da embarcação. Eu posso fazer uma pergunta para você. O que é maior, a âncora ou o navio? Obviamente, seria o navio, mas o navio pode até ser maior do que a âncora, mas no período, em momento de desespero, é a âncora que consegue apoiar, que consegue verdadeiramente trazer esperança para aqueles que estão em dificuldade. Então, a esperança é o apoio nos momentos de desespero. Ela é a âncora que permite a nossa embarcação não ser naufragada. Então, tenha esperança, porque a esperança é o esteio, é o apoio que você precisa para ficar de pé, e essa angústia e esse desespero não tomará conta de você. Tenha esperança, viva em esperança. Deus irá fazer coisas maravilhosas, extraordinárias na sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te prospere em nome de Jesus.